Capítulo 24. Segura esse chat aí que daqui a pouco vai vir conluio terraplanista. Segura aí. Mas eu já tenho uma estratégia toda terrível para eles. Porque o Todo-Poderoso não marca um dia para julgar só os que foram injustiçados. Quem está falando aqui é Jó. É que alguém pode ter chegado só neste programa, não assistiu o programa anterior, não está assistindo a série, e aí se perde no episódio. Ontem nós vimos que quem estava falando era Jó. O final do capítulo todo é Jó refutando. Hoje, que não deveria ter sido subdividido esse capítulo, Jó continua a refutação. Portanto, é Jó falando. Então, é o que ele diz. Por que Deus não marca um dia só para julgar os que forem injustiçados? Aí vem a teologia, 1000 anos depois, 2000 anos depois, 3000 anos depois, e cria o quê? O dia do tribunal de contas para quem é salvo, que aceitou Jesus na minha igreja, aleluia, e depois o julgamento dos ímpios. Então, hoje tem 2 tribunais na teologia, pré, meso e pós-tribulacionista, pentecostal e tradicional. Todos eles, ambos, ensinam que tem 2 tribunais. Todos eles ensinam que no trono branco de Gilear na Apocalipse, Deus só vai julgar quem é do mal. Que os crentes começaram a questionar. 30 anos participando de ceia, dando o dízimo. Quer dizer que vai ter um telão gigante lá no juízo final e os meus pecados vão ser mostrados mesmo depois de eu ter servido a Deus 30 anos aqui na igreja? Aí os pastores disseram, não, querida, calma, irmã. Não vai ser assim. Se você morrer salvo, for arrebatada e fizer tudo certinho aqui na igreja, no telão não vai passar nada para ti. Não vou passar vergonha. Não vai passar vergonha. Não é assim? Mas Jó está dizendo isso, numa linguagem poética. Aí depois ele diz, vocês estão me injustiçando ao dizerem que sou mau, que estou pagando por ter cobrado juros abusivos dos pobres. Isto é uma ilação de pura injustiça sua. Ele faz. Vocês julgam e são injustos. Aliás, o que é que significa a palavra legalista, né? Legalista é aquele que toma a lei, obedece-a e tem como prazer principal da sua vida fiscalizar aqueles que não obedecem-na. O prazer do legalista é obedecer para ser melhor. Obedecer para ser melhor, fiscalizar e julgar os outros. Então eles fizeram uma ilação, eles disseram que Jó tem que ter algum pecado. E um deles conseguiu lembrar de um caso de Jó. Espera aí, mas eu me lembro quando você emprestava dinheiro e você cobrava juros abusivos. As pessoas tinham que sair até sem roupa para pagar o empréstimo. Achei um pecado teu. Lembrei de um pecado teu. Por isso que tu está nessa situação. Tem que ter um porquê. Lembrei. Há homens que mudam os marcos de divisa para aumentar as suas terras. É verdade ou não é verdade? É verdade. Eles roubam ovelhas e as põem no meio das suas para que você não perceba. Sumiu. É verdade ou não é verdade? Jó está se defendendo. Que triste isso, gente. Tu já está numa desgraça, numa sequência de desgraça e tem que se defender. Até hoje eu não cheguei ao resultado final da matemática do que é melhor. Se defender ou não se defender. Porque quando eu passei por aquele furacão nos últimos 90 dias, que eu me defendi, valeu. Algumas pessoas disseram, puxa, agora que você se defendeu, agora que eu estou vendo que você está certo.
Mas será que vale a pena mesmo pescá-las, salvá-las do abismo? Será que amanhã elas não vão cair contra mim de novo? Então estou nessa dúvida aí se vale a pena se defender ou não vale. Mas Jó ficou se defendendo. Na desgraça, no lixão e se defendendo. E se defendendo, e se defendendo, e se defendendo. Barbaridade. Isso nunca acaba. Então Jó está dizendo assim: existem maus? Sim. Existem maus que levam jumentos que pertencem a órfãos e ficam com o boi de uma viúva como garantia do pagamento de empréstimo. Sabe por que isso aqui é importante? Porque órfão e viúva, na visão hebraica e depois judaica, são as figuras mais importantes dos desfavorecidos, dos necessitados. Hoje, não é bem assim. Não é a viúva que é a figura mais necessitada numa sociedade. Mas vocês pensem e façam a transposição cultural e temporal para saber quem são os mais necessitados de hoje. Quem são as pessoas mais necessitadas? Quais são as pessoas mais carentes da sociedade de hoje? Diga aí. Morador de rua. Aí você começa a entender do que, né? Está sendo falado de quem? Eles não respeitam os direitos dos pobres e forçam os necessitados a correr e se esconder. Os pobres são explorados pelos maus. Agora vocês vêm me dizer que eu não faço caridade. Vocês lembram da ilação de que ele não fazia caridade? Que quase nunca fazia caridade? Que eu cobrava juros abusivos dos pobres? Eu nunca fiz isso. Sempre fui justo nos meus negócios. Eu bem sei que, como se fossem jumentos selvagens, os pobres andam, são tratados pelo deserto procurando alimento para os seus filhos. Os pobres precisam trabalhar nas colheitas dos maus e apanham uvas para eles. Não tem cobertas para se cobrir de noite, não tem nada que os proteja do frio. Eu sei disso. Eu sei que nas montanhas são encharcados pelas chuvas, enchentes, e procuram abrigo nas rochas. Sempre os pobres moram em terras invadidas, em montanhas e em costas, onde sempre há deslizamento de terra. Os perversos pegam órfãozinhos e fazem deles escravos. Gente, nessa época as coisas eram mais graves. E recebem os filhos dos necessitados como pagamento de dívidas. Vocês podem fazer uma transposição cronológica e cultural para entender numa época que quando você devia para alguém e não pagava, os seus filhos iam como moeda de troca. Você já pensou? Bons tempos os nossos, porque nós não passamos por isso, né? Ter que pagar a dívida com o trabalho do filho. Os pobres andam por aí quase nus e passam fome enquanto trabalham na colheita do trigo. Eles movem as pedras dos moinhos dos maus para fazerem azeite e pisarem as uvas para fazer o vinho, mas morrem de sede, fome, debilitados fisicamente durante esse árduo trabalho. Quando eu leio aqui, eles movem as pedras dos moinhos, eu lembro da música que eu fiz, Cobaias. Quantos cobaias? Escravos morreram para que hoje exista construção. Imagina, palácios com ouro no chão. Quantos escravos tiveram que morrer para isso? Os feridos e os que estão morrendo gritam nas cidades, mas Deus não escuta os seus gritos pedindo socorro. É essa refutação que vai totalmente contra a teologia de Elifaz, Bildade e Zofar. Porque eles diziam que os maus sempre pagam pelos seus erros aqui nessa terra e que os bons são protegidos, privilegiados, prosperados pelo Senhor. E Jó está discutindo e refutando da seguinte maneira: pelo contrário, os bons fazem tudo que é certo e só são injustiçados o tempo todo, e os maus fazem tudo que é mal e nunca pagam. E quando sofrem é consequência dos seus erros. Em outras palavras, para os três falsos amigos legalistas, Deus interfere o tempo todo. Para Jó, Deus não interfere nunca. E se interfere é indiretamente no silêncio, quando deixa os pobres e os necessitados e os justos sofrerem. Porque
quando nós estamos falando de um Deus onisciente, que tem toda a consciência, a plenitude da consciência, as coisas mudam, gente. As coisas mudam. Quanto tempo demora para você fazer um cálculo? Todos nós demoramos algum tempo para fazermos um cálculo. Deus não demora tempo algum para fazer um cálculo. Então, quando Deus estabelece um código-fonte que fez a Matrix, ele já sabia o resultado de cada cálculo. Portanto, eu sempre digo que Deus já interferiu desde o início. E uma pessoa, se estamos falando de um ser que tem a capacidade de fazer algo já sabendo o resultado do cálculo, é o mesmo que interferir. Por isso que Deus interfere diretamente, porque quando ele fez tudo, ele já sabia o resultado do cálculo. Nós não. Nós não. Perversos, assassinos, adúlteros, ladrões. Essas 4 categorias aqui, veja, Jó classifica quem são os maus aqui. Quem mata, quem trai, quem rouba e quem tem intenção maligna. E não ele. Não faz todo sentido. Os 3 vieram dizer que ele estava naquela situação porque ele era mau. Porque ele tinha pecado muito. E Jó está provando quem são os maus do mundo. O que faz uma pessoa má. Ele não faz isso, ele nunca fez isso. Não faz sentido. Os perversos odeiam a luz em todos os seus caminhos. Em tudo o que fazem, não querem saber da luz, da verdade. O assassino se levanta de madrugada para matar o pobre e de noite vira ladrão. O adúltero espera o cair da noite e cobre o rosto para que ninguém o veja. Os ladrões invadem de noite as casas, eles não saem de dia, pois não querem nada com a luz. Veja, se a gente falar do pecado à noite, literalmente, nós vamos mal. Inclusive Jó estava aqui se defendendo, mas foi meio mal. Porque ele estava falando de pecados cometidos à noite. Daí em seguida ele se corrige e diz, se bem que nem é todo mundo que erra à noite, erra de dia também. Porque não dá para ir no à noite literal. Nós deveríamos falar do à noite metafórico. Que é o quê? A noite metafórica é o mesmo que esconder. Escreva aí, noite metafórica é esconder. Aí que está o problema. A questão não é ser a noite, a questão é ser a noite espiritual. Escondido, nas trevas. A palavra trevas é nada mais do que escondido, oculto. Então quando uma pessoa esconde um erro, aí que está o problema. E é isso que quase ninguém entende, Roberto. Porque teve uma pessoa até que chegou para mim e disse assim, Akio, como é que tu dorme com a tua noiva antes de casar? Aí eu disse para ele, o que é que nós ensinamos na Bíblia original, na verdade original, na filosofia X, nas escolas de Jesus e tudo mais? Nós ensinamos que fornicação é o quê? O que é no original fornicação? Aí ele disse, ele falou certinho. Eu falei, então, o que eu ensino, eu vivo. O outro disse, teve um que saiu do X aí, saiu, né, da escola, nunca vi sair da universidade. Ele disse assim, o Akio, ele não está vivendo o que ele prega. Ele cometeu Avon. Se tem alguém que vive o que prega, sou eu. Eu liberto as pessoas e sou liberto. Se é ensinado, as pessoas não entendem que não é liberal, é equilíbrio. E é muito mais difícil. Por quê? Embora você possa dissolver um casamento por porneia, moixéia, e começar um outro casamento, por exemplo, estou falando agora de casamento, embora você possa, você não pode jamais desejar outra mulher estando casado. Por isso que não é perdoado aquele que deseja outra mulher estando casado. Porque se Deus te deu a liberdade de dissolver e começar outro, como é que Ele vai te dar a liberdade de ter alguém, ter um compromisso, ter uma palavra, ter uma honra e desonrar?
Vocês entenderam ou não entenderam? Deus vai de acordo com a evolução da tua consciência e Deus vai de acordo com a sua visão, a sua capacidade de interpretação da vida e da sua lei. E é a luz, a iluminação, o lux meia lex que vai aumentando. É a lux que faz a lex elastificar. Quanto mais lux, melhor é a lex. Mais lux, a lex vai brilhando, vai clareando. Então, se eu sei o que é cada coisa, eu sou livre. Eu ensino isso, eu vivo o que eu ensino. Todos os graus, eu vivo o que eu ensino. Você é que está contra mim, porque você não tem lex, não tem lux. Não tem lux na lex, a lex está em trevas. Dá para entender ou não dá para entender? Se eu dissesse que sexo antes do casamento, segundo o que eu estudei até hoje dos originais, é pecado, eu tinha que viver o que eu ensino. Esse pessoal nunca assistiu os vídeos meus, tem 3 vídeos, verdade relativa e verdade absoluta. O que eu ensino lá no verdade relativa e verdade absoluta? Quem já assistiu aí? Cola aí os 3 links. O que está escrito lá? O que está falado lá? Deus, Romanos 14, 1 Coríntios 13, Deus vai julgar de acordo com a tua consciência, pelo amor de Deus. O que eu digo lá? Se você é da Assembleia de Deus, então seja um assembleiano. O problema é esse: 99% de todos os denominacionais, de todos os religiosos, não são fiéis à sua ideologia, à sua crença, à sua teologia. Não são. São falsos. E eu não sou falso. Eu sou fiel ao que eu ensino. Vocês estão entendendo ou não estão? Eu vivo o que eu ensino. Eu ensino o quê? Quando casar, ser fiel à esposa até o fim. Tá de compromisso? Ser fiel à noiva, namorada, ficante, que você quiser chamar, até que se rompa. Casou, não pode desejar ninguém. Quer separar? Tem que ter moixeia, porneia. Parar. Esse é o original. Agora, se é Deus e amor, tu tem que ser um Deus e amor. O problema é o quê? Recebi uma senhora aqui da congregação cristã. Aí o que a senhora fez? Tem coisas erradas na minha igreja. Então cai fora. Tudo está errado. Como é que você está numa igreja e concorda com metade dos dogmas e a outra metade não concorda? Está entendendo? Você continuar me assistindo contra mim, tu está em pecado. Você participar de uma escola de Jesus contra a escola de Jesus ou contra algumas coisas contra o Acre, você está errado, você está em pecado. A não ser que você esteja como aluno, aprendendo. Mas se você pensa que realmente está errado e fechou, é a palavra final, cai fora, você está em pecado. Por exemplo, professores da filosofia X que são contra algumas coisas. Qual é o teu problema? Tu está se condenando? Aí fica nessa, a minha consciência não tem paz, não sei, tem alguma coisa faltando no X, é que você é contra, e aquilo que não se entende não se segue. Enquanto estiver assim, sabe o que vai acontecer? Você vai estar em pecado. Aquilo que a consciência não aprova, é pecado. Então quem atingiu o X lhe faz bem. Por quê? Porque fala o que ele entende. E o que ele entende é o grau que ele está, o degrau que ele alcançou, o degrau que ele pisa. Gente, vocês não lembram do provérbio? O pergaminho é o mesmo, mas os olhos são outros. Vai vindo mais lux nos olhos e vai melhorando o pergaminho Alex. Vem lux, melhora Alex. Qual é o problema? O cidadão chega aqui, não entende e aí julga. Você não evoluiu. Então, se a tua mente não alcança que é isso, sabe o que tu tem que fazer? Tu tem que ir para alguma sinagoga. Tu tem que escolher uma sinagoga que esteja de acordo com a sua mente. Mas, que amanhã ou depois minha mente vai melhorar e eu vou acabar achando que isso... Aí você vai ter que trocar de sinagoga e vai ficar trocando de sinagoga em sinagoga.
até encontrar. Vê, não que eles não possam roubar de dia, aí Jó se conserta. Mas o que quero dizer é que as trevas não os deixam apavorados. Não os deixa apavorados. Educare, existe aqui uma confusão no ciclo de tréplicas delta-argumentos. A confusão existe por conta da dificuldade de saber que aqui no meio do capítulo começa a tréplica de Zofar. E depois vem uma interrupção. E essa interrupção depois de Bildade é que complica mais ainda. Outra coisa, na tua Bíblia não segue a coerência. Por exemplo, teria que ser assim. Ele faz Bildade, Zofar. De novo, ele faz Bildade, Zofar. As réplicas de Jó. Ele faz Bildade, Zofar, as tréplicas de Jó. Seria o ciclo correto. A Bíblia faz uma confusão, não sei, acho que na hora que compilaram, encontraram os pergaminhos, compilaram errado, não sei o que fizeram, que Zofar aparece antes de Bildade. E Zofar era para ser o terceiro. Então complica aí no final. Outra coisa, vocês vão ver que Bildade vai interromper a fala de Jó. Aí quando Bildade interrompe a fala de Jó, se tem como uma quarta fala. Não é uma quarta fala, é uma interrupção. Enfim, vamos adiante. Por esta razão é certo dizer que, de fato, existe um ciclo de delta-argumentos. Só o fato de ter delta-argumentos, de delta-amigos, isso prova o quê? A assinatura de Salomão em delta, axiologias. Então aqui começa a tréplica de Zofar, o legalista. Zofar inicia a tréplica. Você está enganado, Jó. Vocês viram o que eu fiz hoje aqui? Chegou alguém aí e disse o que mesmo? Que o Mário Persona é melhor que eu. É verdade. Daqui a pouco alguém vai dizer que eu é terra plana. Já vai entrar um aí. Segura. Até o final do programa vai ter um. E eu vou dizer, eu sou terraplanista, eu me rendo. É assim que um sábio tem que ser. Aí acaba o problema. O homem mau é punido sim. Deus castiga e interfere sim. Deus pesa a mão sim. Iluminare. Segundo os originais, sabe o que é que Bildade está dizendo? Zofar, perdão. O diabo existe sim, existe opositor de Deus sim. Sabe por quê? Quem lembra do grande tema de ontem? Qual foi? Lindo, não é? No finalzinho do capítulo 23, o que é que Jó diz? Deus não tem diabo, Deus não tem opositor, Deus não tem adversário, que é o significado da palavra Satanás. E agora, na refutação, olha o que Zofar faz. Tem diabo sim, Deus interfere sim, porque ele está dizendo assim, Deus castiga sim. Deus faz o mal sim, e faz o mal para quem é mal sim, o mal não fica impune não. Mas e é tal pessoa lá que sempre fez o mal? Calma. Vamos esperar mais um pouquinho. Deus vai colocar a mão já já. E o Renan Calheiros, quando é que vai cair? Não sei. E o Sarney, e o Fernando Henrique, quando é que Deus vai pesar a mão no Collor de Mello? Não sei. Até agora nada. Zofar continua. O homem mau é arrastado pela enchente. Olha só. As suas terras são amaldiçoadas pelo Criador. E ele não volta a trabalhar na plantação de uvas. Como a neve se derrete no tempo seco e no calor, assim também o pecador desaparece da terra dos vivos, a própria mãe não lembra dele. Nossa, que visão mística do mundo, né? Os vermes o devoram com gosto e ele é esquecido por todos. O pecador é destruído como uma árvore que cai. Isso acontece porque ele nunca ajudou as viúvas, nem teve pena das mulheres que não podem ter filhos. Deus, com o seu poder, destrói os maus. Ele age e acaba com a vida dos perversos. Deus deixa que vivam seguros por um tempo, sim, mas fica sempre de olho neles. Durante algum tempo os perversos prosperam, algum tempo, mas num abrir e fechar de olhos, no instante, saiba Jó, eles vão ser cortados como capim, eles vão ser cortados como espigas de trigo. Quem pode dizer que essas coisas não são assim? Será que alguém pode provar que não estou dizendo a verdade? Você pode provar que estou errado, Jó?
Você pode provar que os maus não pagam aqui nesta vida? Jó, capítulo 25. A tréplica de Bildade. Veja, a Bildade deveria ter vindo antes. Mas vamos lá. Você diz que é um homem justo, mas pode alguém ser correto, justo, alguém se dizer santo diante do Criador? É a mesma coisa que nós dissemos aqui, quem já atingiu o ideal X, aí vem um legalista aqui em nosso meio e diz, que nível X, que ideal X? Ninguém consegue chegar nesse tal de ideal X. Revelare. Ai, se Bildade não fosse árabe, usaria o tá na Bíblia, ou tá no Alcorão, dizendo, tá na Bíblia, não há um justo sequer. É que não é o caso aqui, mas se ele conhecesse a Bíblia de hoje, Bildade ia dizer assim, tá na Bíblia, não há um justo sequer. Como é que você diz que é justo, Jó? Eu não mereço passar por tudo que estou passando, olha as desgraças da minha vida, vocês estão dizendo que eu sou mau pecador, que eu pequei muito, que eu errei muito, que tem que ter um porquê, mas eu cheguei até aqui, sofri todas as desgraças, eu sou justo, eu sou do bem, eu não fiz nada errado. E a Bíblia não suporta escutar esses tipos de sinceridade. Porque, veja, uma coisa é se auto-justificar, outra coisa é ser verdadeiro. Gente, como é que eu vou dizer que sou pecador se não sou? Para que eu tenho que dizer que errei se eu não errei? Se a minha consciência não diz que eu errei, não errei. E outra, olha a proporção, pelo amor de Deus. Para sofrer tudo que Jó estava sofrendo, mas nem o mais desgraçado do mundo merecia. Porque o mais desgraçado do mundo não poderia passar por isso aqui, por óbvio. Isso é questão de segunda instância, gente. Isso é imatéria. Como é que Deus vai cobrar isso na primeira instância? Se ele interferir na primeira instância para um, tem que interferir para todos. É o mesmo espírito Bíblia, legalista, isto é, sempre usando textos e jargões, clichês quando lhe convém. Bildade continua. Jó, Deus é poderoso e deve ser temido. Ele faz com que haja paz no céu. Será que alguém já contou os seus anjos? Bem papo de fariseu. Haverá alguém sobre quem a sua luz não brilhe? Então indago novamente, pode alguém ser justo, correto, santo, sem pecado diante de Deus? Pode um simples mortal deixar de ser culpado? Você realmente pode provar que não cometeu erros ao ponto de Deus te castigar desta maneira, Jó? Qual seria então a explicação para todo o seu sofrimento? Para nós, a lua e as estrelas brilham tanto que até nos cegam. Mas para Deus, Jó, até a lua não tem brilho e as estrelas têm defeito. Perceba a linguagem pueril, poética. Que dizer então do ser humano, esse inseto? Que valor tem esse verme para Deus? Tem muita gente que abre esse trecho da Bíblia e acha que é Jó que está falando. Quem está falando não é Jó. Não é Jó. Você leu o título do programa de hoje? É Bildade. Jó capítulo 26. Então Jó refuta a Bildade na sua tréplica. Bildade, eu estou fraco e sem forças. Que palavra de Deus vocês me trouxeram? Quantas verdades, quanta coerência. Gente, é identidade linguística refutativa de um sábio, a ironia. Eu penso que Deus criou a possibilidade da linguagem irônica. Eu não estou falando de sarcasmo, que é uma coisa mais ácida. Abre o ângulo. Eu estou falando de ironia. A ironia Deus criou, parece-me que como um escudo do sábio.
que é uma forma de aguentar a involução dos outros e prosseguir. Você que critica tanto a minha linguagem irônica, embora cheia de amor, acredite. Jó, olha a linguagem de Jó. Olha isso aqui. Olha isso aqui, olha o que ele diz para o Bíblia. Que palavra de Deus vocês me trouxeram. Quantas verdades. Quanta coerência. Como vocês me ajudaram e me consolaram com sua visita. Como você é bom para dar conselhos e gastar a sua fé e teologia com um ignorante como eu sou. Eu sou terraplanista, eu sou. Vocês conseguem entender ou não? Quando a pessoa é respeitosa, a gente conversa na boa. Mas quando é deselegante, desrespeitosa, que ela mesma não percebe que é fanática por um assunto e aí se torna um dogma, a melhor saída é essa aqui, ó. A melhor saída é essa aqui. Como pode você gastar conselhos e fé e teologia com um ignorante como eu? Quem foi que o ajudou a dizer essas palavras? Quem o inspirou a falar assim? Óbvio que é nesse momento que o ciclo delta de delta argumentos, fala, réplica, tréplica, é interrompido e parece que começou um quarto diálogo. Tem até algumas bíblias, traduções que aparecem assim, quarto diálogo, quarta vez que vai falar, mas não é quarta vez não, é porque foi interrompido. E você sabe por que foi interrompido? Consegue ver o revelário? Porque ironia provoca ira. Eu tenho que assumir, ironia provoca ira. Por exemplo, ó, tá cheio de gente irado contra mim agora ali. Ó. É normal, gente. Ana Beatriz diz, por que eu exalto mais Salomão do que Jesus? Credo, ai. Eu falo de Sofia o tempo inteiro, você não sabe nem o que é filosofia, mulher. Você não sabe o que é Sofia? Quem é a Sofia? Quem é Salomão? Pelo amor de Deus. Que Salomão? O Jornal Nacional tem 50 minutos de duração. Aí tu liga bem na hora que está falando do Lula. Aí você posta assim, o Jornal Nacional só fala do Lula. É assim? É o que você está fazendo comigo, ô mulher. Ligou aqui na série sobre Salomão e disse que eu só falo de Salomão. Quem o inspirou a falar assim? Bildade interrompe Jó por não suportar a sua ironia e diz. O Ed Jean Ferreira diz assim, você tem certeza que a Terra é redonda, Akio? Você já foi para o espaço, Akio? Não é, gente. A Terra é uma pirâmide, já falei. É um delta. Salomão era maçom, então Deus deu, deixa eu entender, Deus deu o maior conhecimento de todos os tempos para este homem, que é o pai do templo que você frequenta ou frequentou, religiões principais de tudo que você sabe, de toda a teologia. Ele era maçom, sendo que a maçonaria foi criada em 1500 e tanto. E aí? Não dá para entender isso aí, mulher. Bildade interrompeu Jó, por quê? Porque ninguém suporta a ironia. Irrita. Irrita ou não irrita? Puxa, como irrita. Mas é que lá pelas tantas, gente, tem uma expressão do meu grande amigo Vander Lopes, que morreu com 80 anos, que ele dizia sempre assim, lá pelas tantas, e é verdade, lá pelas tantas. Olha, lá pelas tantas, já respondeu uma vez, 2 vezes, 3 vezes, chega a terceira vez, ironiza de uma vez e acaba isso. Chega. Mas Bildade não gostou. Bildade subiu o sangue e disse assim, Jó, os mortos tremem de medo ao terem de se apresentar no céu. Nós não conseguimos acessar o mundo dos mortos, mas para o Criador não há cobertura que o impeça de ver o que lá acontece. Deus estendeu o céu sobre o vazio,
e suspendeu a terra por cima do nada. E aqui vem o texto usado pelos terraplanistas e mais um outro versículo daqui a pouco. Revelar, infelizmente, quem não conhece interpretação de textos nem os originais vai usar Jó descontextualizado. Para quê? Para endossar o dogma da terra plana, usando esse versículo, mesmo sendo desigrejado, que parece ser mais evoluído, e nem sempre. A linguagem poética é antiga, mas mesmo assim já provava que a terra ficava suspensa no universo, algo que só foi ser entendido milhares de anos mais tarde. Convenhamos. É impressionante o quanto que a sabedoria salomônica de Salomão é impressionante. O quanto que a sabedoria de Salomão, aqui, olha aqui, viu, Ana Beatriz, você que não acredita em nada de Salomão, dizendo que a terra foi colocada suspensa no meio do nada, quando naquele tempo ninguém acreditava nisso. Como é que Salomão conseguiu chegar a esse entendimento, né? Apesar que na Grécia e no Egito sempre existiram aqueles que através das sombras do sol provavam todas essas coisas. Não sei se vocês assistiram o documentário sobre Terra plana da Netflix. Bildade continua a interrupção. Deus prende a água nas nuvens e elas não se rasgam com o seu peso. Pelo amor de Deus, isso aqui não é literal. Ele cobre a cara da lua cheia, estendendo sobre ela uma nuvem. Deus colocou uma esfera, na sua Bíblia diz, depende da tradução, diz esfera, depende da tradução, diz redondo, diz, depende da tradução, diz círculo, geralmente é círculo, no meio, entre a luz do sol e as trevas, no espelho das águas. Aí tem gente que acha que é o arco-íris. Aí tem gente que acha que é a terra redonda em formato circular, igual pizza, com borda recheada de catupiry ou chocolate. Não, gente. Deus colocou uma esfera no meio, olha o original, entre a luz do sol e as trevas do universo. Você entendeu o que é que, na perspectiva de alguém, não estou nem falando de Salomão agora, que é o autor, eu estou falando na perspectiva do personagem Bildade, na visão, porque seja lá quem for o autor, nós estamos falando de personagem, a visão de um personagem, o nome dele é Bildade. E esse personagem, na visão dele, olha que coisa interessante. Não é lógico, a terra, a lua, o sol. Mas antes de entender o que se entende hoje, após a Idade Média e depois do Iluminismo, a questão de distância. Todos os países do mundo, inclusive a China, que foi a última a abandonar o terraplanismo, todos os países do mundo acreditavam numa terra plana. Todos. Com exceção, já falei, alguns poucos sábios da Grécia, do Egito, que por causa da sombra do sol, você tem que estudar sobre isso, já provavam que a terra era redonda, através da sombra do sol, olha só isso. Mas veja só, a visão nossa aqui embaixo, até hoje, qual é? Nós vemos o sol, sabemos que ele é maior que a lua, nós vemos a lua, à noite nós vemos trevas e estrelas longínquas. Então a visão poética é de que nós estamos no meio desses astros, a lua que representa as trevas, o sol que representa o dia. Então nós temos a noite e o dia, a dualidade 12-12, e nós temos a terra no meio disso, sendo servida pela lua, sendo servida pelo sol, pelo dia, pela noite, pelas trevas, pela luz. Então é esse delta que foi exposto aqui. Deus colocou um círculo no meio, entre elas, entre luz e sol, entre luz e trevas. Entenderam isso? Então vamos lá. Nós vemos o sol e a lua como círculos, agora sim círculos, na superfície ou espelho das águas. Como é que se vê o sol refletindo no espelho das águas? E a lua? Entende isso ou não? Quando ele ameaça as colunas que sustentam o céu, elas se assustam e tremem de medo. Vê só,
cidadão pega um versículo antes e leva a sério, literaliza para endossar o seu dogma, que ele está acreditando agora porque ele é levado pelo modismo do momento, que daqui a pouco vai cair, como eu já falei nos vídeos sobre. Tenho vídeos meus sobre. Agora, por que ele não literaliza esse daqui? Um versículo depois, 2 versículos depois. Quando ele ameaça as colunas que sustentam o céu, gente, pelo amor de Deus, nem Bildade, que é o involuído personagem, acreditava. Não é possível que o céu fosse sustentado por colunas, como uma casa. Fala para mim. E se eu disser para vocês que sim? Vou revelar agora. Olha o tamanho da evolução dos homens nesse tempo. E engraçado, Salomão está usando esse personagem, Bildade, que ele deu até nome, para representar esse pensamento retrógrado e literal e místico do universo. De um Deus que é tão místico que fez um mundo literalmente sustentado por colunas. Imagina Deus precisando de colunas imensas para segurar a terra ou para segurar o céu. Aí ele diz: com o seu poder Deus dominou o mar, com a sua inteligência derrotou o monstro. Monstro, perceba a demonização, diabolização das coisas. Derrotou o monstro Raabe. Aí na sua Bíblia está Raabe, mas é Leviatã, é Rassatã, já vou explicar. Revelare. Raabe é o mesmo que Leviatã, o mal, Satã, Rassatã, as trevas, a dualidade. Por quê? Raabe é da cosmologia hebraica. Já vou explicar. Essa é mais uma prova que o mal, como vimos em todo o livro, e no final do capítulo 23, que vocês viram que Deus não tem opositor, e portanto vocês viram que o mal é quem? É a mão esquerda sextra do absoluto eterno Deus no crivo, holograma, dual dos homens. Ou seja, Deus tem mão direita e mão esquerda, cérebro dicotomizado como nós, imagem e semelhança, em 7.000 anos. Porque Deus não é também nem bem nem mal. Deus é supradual. Na cosmologia hebraica e árabe, se imaginavam, pasmem senhores e senhoras, colunas existentes na beirada da terra, que repousavam sobre montanhas ali localizadas, segurando a abóbada, que tantos terraplanistas chamam de domo, do firmamento. E eu fiz um vídeo sobre firmamento, desse grande erro na tradução. Porque a palavra firmamento nos originais é extensão dos céus. Quer dizer, você pegou um pergaminho evolutivo, o mesmo significado da palavra evolução, evolutivo. Desenrolou um pergaminho infinito, que nunca acaba. E eles vão literalizar o texto com interpretação frágil e vão achar que firmamento são águas acima da abóbada, águas acima do domo. As águas de cima, as águas de baixo. Porque não conseguem interpretar a palavra firmamento. Porque eles acham que firmamento é um grande domo de vidro, de cristal, de poder cósmico, como a série Under the Dome. Então vocês conseguem acreditar nisso, que nessa época a cosmologia hebraica e árabe imaginava que tinham colunas que repousavam sobre as montanhas e ficavam ali segurando o domo da terra? Bom, não tinha ciência, né, gente? Quem assistiu o filme O Físico? Pelo amor de Deus. Islã, judeus e cristãos, nenhum podia abrir um corpo humano para ver um cérebro, para ver um coração. Não sabia nem qual era o desenho de um coração. Os egípcios já tinham feito isso há 5.000 anos atrás, sem nenhum problema, porque paganismo não tem dogma, paganismo não sofre dogmatismo. Mas o que é que acontece com as religiões abraâmicas? Esse é o problema. Delta religiões abraâmicas surgiram nessa terra chamada Jerusalém, que é a terra do dogmatismo, gente. Assista o filme O Físico. Tu vai ver que as pessoas morriam porque não podiam ter acesso ao conhecimento medicinal. Era
proibido ser um médico de verdade. Os médicos eram os magos que faziam chás e simpatias. Por quê? Se abrisse um corpo humano, era considerado bruxo, bruxa. E aí morria, pena de morte, por bruxaria, herege. Então imagina quantos milênios de ignorância, acreditando que tudo era sustentado por colunas literais. Chegou alguém aqui e disse assim: eu não sei, você não sabe nada porque você nunca expulsou um demônio. Expulsa o meu aí. A teologia dos hebreus e do mundo inteiro era de uma terra sem gravidade, sem relatividade, literalmente sustentada como uma casa reta, um chão plano com colunas. A ideia do mundo era que o mundo era uma casa, era um templo. Esse conceito antigo foi alterado apenas milhares de anos mais tarde, quando a ciência evoluiu. Entenda a ciência, pelo amor de Deus, porque a ciência também mente a beça. De fato, quem está falando aqui não é Jó, mas Bildade, o legalista terraplanista. Isso aqui é importante, hein? Porque tem pessoas que pegam esse texto e dizem assim: Jó disse. Jó usa o nome de Jó como se fosse menino propaganda do terraplanismo. Sabe, eu estava passando de carro aqui na saída de Balneário Camboriú, estava lá um outdoor, desenho de Jó no lixão e dizendo assim: terraplanista. A terra é plana. Jó segura no... Gente, Jó não falou nada disso. Quem falou aqui foi Bildade. O personagem é Bildade, não é o evoluído ex-Jó. A serpente Leviatã é o crivo de Deus desde Gênesis 3,15. E ai daquele então que ler Deuteronômio 28. Os judeus e árabes chamavam isso de conflito cósmico. Sabe o que é conflito cósmico? O monstro marinho Leviatã, o monstro que traz as trevas, o mal para o mundo, Leviatã. E quem é que pode dissipar as trevas do monstro Leviatã? Lúcifer. Porque Lúcifer é a estrela d'alva de manhã que rompe a aurora, 5h30, 6 horas, 6h30. Quando é que vocês conseguem ver lá no sítio de vocês, lá em Ilhota? Já a estrela d'alva brilhando e rompendo a aurora. Que horas? 5h30, 6 horas. Aí Lúcifer aparece no céu e rompe Leviatã. Eles chamavam isso de conflito cósmico. Então, o que é que Bildade está dizendo segundo a sua diabolização mística? Deus é aquele que vence o monstro Raabe, o monstro Leviatã, raça antiga serpente. Deus vence no final. Eles chamavam isso de conflito cósmico. Gente, conflito cósmico é nada mais do que dualidade. Bildade continua a sua interrupção. Com o seu sopro, Deus limpou o céu. Olha só, vai literalizar isso. E com a sua mão destruiu o monstro, Satã, a serpente, o conflito cósmico, a dualidade, a existência do mal. É claro que ele não falou isso, eu estou colocando para você saber. Revelare, vê, enquanto Jó disse que Deus não tem opositor, agora o místico terraplanista, só faltava essa para destruir totalmente a esperança de Jó. Bildade vai mistificar e dizer que o diabo existe sim, o opositor de Deus existe sim, o monstro da mitologia. Pelo amor de Deus, o homem era tão místico, que ele vai visitar Jó no lixão para falar de mitologia. Satanás vai ser destruído sim. É o diabo, é a primeira serpente, é um monstrão terrível, terrível, monstro terrível. E que Deus vencerá esse inimigo opositor no final. Agradeço o Salvador Coelho. Salvador aqui de Florianópolis.
Opositor no final, exatamente como os místicos de hoje dizem. É ou não é? Da teologia de Agostinho. Então Bildade conclui sua interrupção, porque ele não aguentou Jó ironizar, tomou a palavra, e Jó educadamente deixou ele falar seu monstruorismo, seu diabolismo. Mas essas coisas são apenas uma amostra, Jó, um eco bem fraco do que Deus é capaz de fazer. Afinal, Jó, quem pode compreender a verdadeira grandeza do seu poder? Como falam bonitos esses teólogos, né? Parece verdade, mas de verdade não tem nada. Mas veio do bisavô, avô, pai, mãe, de geração em geração, todo mundo sempre diz que Deus castiga. E castiga? Ah, se ele castigasse. Quanta gente estaria debaixo da terra? Vocês preferem a teologia de Jó X ou vocês preferem a teologia de Bildade, Elifaz e Zofar? Qual tem mais coerência? Salomão colocou o diálogo. Isso aqui é um diálogo. Qual dos dois lados você escolhe? Salomão criou uma tesoura. Jó ou os três amigos? Qual dos dois está numa teologia mais equilibrada e coerente? E o Edjan diz, perdi meu tempo, vim aqui para saber o formato da Terra. Homem, já falei, é delta. Boa noite! Onde houver uma escola de Jesus firmada na verdade e no amor, por ali passaremos. Lançamento da Bíblia Original Codex, impressa. Jesus é a saída. Jesus é a porta da vida. 2030 e 2033. Bem-vindas e bem-vindos, eruditas e eruditos, todos que nos assistem pela primeira vez. Está começando o programa Lux Mealex com Akel.